Alguns talentos não fracassam, eles simplesmente entram em espera, não porque deu errado, mas porque tudo começou a dar certo rápido demais. Seishiro Nagi é o retrato perfeito disso. Um talento raro, quase antinatural, que nunca precisou lutar para existir, e exatamente por isso correu o risco de nunca se tornar completo. O Nagi nunca precisou conquistar espaço, ele nunca precisou provar nada para ser aceito, o mundo simplesmente abriu passagem, e isso cria um tipo específico de perigo. Quando não há resistência, não há necessidade da consciência. O talento do Nagi nasce inteiro, mas sem direção. Ele executa com precisão, mas não compreende o próprio potencial. Ele joga bem, mas não se enxerga como alguém em construção. A zona de conforto, nesse ponto, não aparece como limitação, ela aparece como normalidade. E tudo que parece normal demais, raramente é questionado. A urgência nasce da falta da escassez e da pressão. E Nagi nunca viveu nada disso. Ele sempre foi o suficiente antes mesmo de tentar. Sempre esteve um passo à frente sem precisar correr. Sempre teve margem para errar. Isso molda a mente de forma silenciosa. Quando o cérebro aprende que o resultado vem fácil, ele passa a evitar tudo que exige planejamento, repetição e frustração. O talento vira um atalho constante, e o atalho impede a criação da estrutura. O Nagi reage ao jogo, ele não dita o ritmo, ele resolve o problema quando ele aparece, mas raramente cria o problema para os outros, e isso é mais comum do que parece fora do anime. Por exemplo, pessoas inteligentes que nunca aprenderam a estudar profundamente, pessoas habilidosas que nunca constroem método e pessoas criativas que produzem apenas quando estão motivadas. O talento remove o atrito inicial, mas cobra o preço mais alto depois. O talento do Nagi nunca diminuiu. O que faltava era um eixo interno. Ele nunca se movia por uma visão clara do futuro. Não era puxado por um objetivo pessoal forte e não sentia a necessidade de ir além do que já funcionava. Ele seguia o fluxo. E seguir o fluxo parece leve, até você perceber que não escolheu caminho nenhum. O conforto não destrói o gênio, ele dissolve a ambição aos poucos. E Nietzsche resumiu isso com uma precisão absoluta. Ele dizia que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Sem um porquê, o talento vira passatempo, e sem direção, o potencial vira algo que você usa apenas quando convém. E o que é usado apenas quando convém nunca alcança profundidade. O ponto de virada do Nagi não é uma vitória, não é um gol decisivo e também não é um momento de glória. É uma ruptura interna. É quando ele percebe que o talento sozinho deixou de ser suficiente para manter o controle sobre o jogo. Que aquilo que antes resolvia tudo com facilidade, agora apenas resolve parte do problema. E que o jogo ficou grande demais para ser vencido apenas no improviso. Ele começa a enxergar algo incômodo. O talento não garante mais o domínio. Outros jogadores pensam o jogo em camadas mais profundas. A leitura instintiva já não responde a situações complexas. Esse momento não é cinematográfico, não vem com trilha épica, ele vem com um desconforto silencioso. Nagi se sente deslocado, sente que está um passo atrás, sente que pela primeira vez existe algo que ele não controla, limitado, exposto e sem a proteção automática do talento. Mas esse choque é necessário. O desconforto não aparece para humilhar, ele aparece para revelar. Ele remove a ilusão da suficiência, mostra que ser bom não é o mesmo que ser completo, que a habilidade sem consciência tem teto. O gênio não desperta quando tudo funciona perfeitamente, ele desperta quando algo falha e obriga a mente a acordar. Existe um erro extremamente comum quando se fala em crescimento: acreditar que evoluir significa apenas colocar mais força, mais horas e mais suor. Nagi desmonta essa ideia. O problema dele nunca foi falta de esforço físico, nunca foi preguiça, nunca foi incapacidade. O problema sempre foi a ausência de controle consciente. Ele fazia muito sem saber exatamente porquê. Ele executava sem compreender o sistema. Dependia do talento como muleta silenciosa. Crescer exigiu uma mudança mais profunda. Exigiu que ele parasse de depender do talento automático e que começasse a enxergar o jogo como um sistema complexo. Errar nesse ponto deixa de ser falha, passa a ser método. Aristóteles resume isso com precisão. A excelência não é um ato, é um hábito. E o conforto também é um hábito, assim como a mediocridade funcional, assim como o crescimento consciente. Hábitos não moldam apenas resultados, eles moldam identidade. Repetir o fácil te mantém operante, e escolher o desconforto te torna perigoso. A zona de conforto raramente parece uma prisão. Ela não tem grades visíveis, ela não impede movimentos. Ela parece estabilidade, ela oferece previsibilidade, oferece reconhecimento suficiente para não incomodar, e entrega um retorno aceitável com esforço mínimo. E é exatamente por isso que ela é tão difícil de abandonar. Mas essa paz tem um custo oculto. Aos poucos você para de se surpreender consigo mesmo, para de se testar em níveis mais altos e para de descobrir limites novos. Tudo continua funcionando, mas nada expande. Nagi quase aceita esse estado, não por fraqueza, mas porque é confortável demais para alguém que nunca precisou lutar para sobreviver. O conforto não paralisa de imediato, ele desacelera, depois normaliza e depois convence. E quando você percebe, o que antes era uma pausa virou uma
permanência. A saída da zona de conforto não é o caos, não é sofrimento constante, não é viver no limite da exaustão, é fazer uma escolha consciente. Desconforto intencional significa decidir crescer antes que o ambiente force isso de forma violenta. Significa se colocar em contextos onde o talento não basta, escolher desafios que expõem falhas reais e abandonar versões antigas de si mesmo antes que elas virem identidade. Nagi cresce quando decide pensar o jogo, quando aceita voltar a ser aprendiz, quando assume a responsabilidade total pelo próprio desenvolvimento. Ele entende algo essencial: o talento não deve proteger, ele deve pressionar. O gênio não desaparece quando erra, ele desaparece quando decide permanecer no lugar onde já tá bom. A zona de conforto não destrói gênios de forma abrupta, ela não apaga o talento, ela não tira a capacidade, ela mantém tudo funcionando abaixo do limite real. Nagi quase ficou ali, funcionando bem, sem se tornar completo, e muitos ficam. Talento não é destino, é responsabilidade. A questão nunca foi se você é capaz, nunca foi se você tem potencial. A verdadeira questão é se você está disposto a sair do lugar confortável, onde ser capaz já é o suficiente. Porque o mundo não é lembrado por quem teve talento, é lembrado por quem teve coragem de levá-lo até o limite.